Boa tarde a todos. O nosso trabalho é sobre os efeitos da mudança climática sobre a biodiversidade, e o grupo é composto por Alexia Campos, Flávia Amaral, Lara Moreira, Samira Lacerda e eu, Lara Azevedo. A Revolução Industrial foi um marco na história do mundo, mas além de mudanças econômicas, políticas e sociais, ela também iniciou um novo período geológico, onde as atividades humanas começaram a impactar o clima e o funcionamento dos ecossistemas. Esse período é denominado de antropocêntrico. As atividades humanas, então, passaram a alterar a atmosfera com as altas taxas de emissão de gases compostos de carbono, como o metano, o dióxido e o monóxido de carbono, resultando na acidificação dos oceanos, elevando a temperatura média global e alterando o regime de chuvas. Um fenômeno resultante da atividade humana é o aquecimento global, que ocorre como consequência do efeito estufa. Este, apesar de ser um processo natural e essencial para manter a Terra aquecida, tem sido agravado de maneira desproporcional ao necessário, graças às ações antrópicas como a queima de combustíveis fósseis, que liberam gases que intensificam e aceleram o processo, resultando no aumento da temperatura global. Analisaremos a seguir algumas das consequências que as mudanças climáticas têm causado para a biodiversidade. Muitas espécies dependem diretamente de características climáticas para sobreviver. Quando um ambiente se torna inapropriado, algumas delas têm como alternativa buscar outros locais com as condições ideais para sobrevivência, passando por uma migração forçada. Contudo, nem todas as espécies têm uma boa habilidade de dispersão. Nesse caso, elas têm uma maior possibilidade de serem extintas. Os anfíbios são animais especialmente sensíveis às mudanças na intensidade e frequência da precipitação. Não por acaso, o primeiro caso de extinção comprovado resultante das atuais mudanças climáticas foi do sapo-dourado, que era restrito a uma floresta nebulosa da Costa Rica. Ele foi declarado extinto em 1989, apenas 29 anos após ser descoberto. Sua extinção foi atribuída às alterações climáticas ocorridas entre 1986 e 1987, que produziram um clima anormalmente quente e seco. O sapo-dourado foi extinto, enquanto que muitas outras populações de anfíbios foram drasticamente reduzidas. O aumento da temperatura tem tido efeitos drásticos, principalmente nos polos do planeta. Espécies adaptadas para viver em locais congelados têm sofrido intensamente com o derretimento das calotas polares e do gelo marítimo. As grandes camadas de gelo da Terra, Groenlândia e Antártica, estão derretendo 6 vezes mais rápido que na década de 90. Entre 1992 e 2017, foram perdidos 6,4 mil milhões de toneladas de gelo, o que foi suficiente para elevar 17,8 milímetros do nível do mar. Continuando nesse ritmo, até o final do século, 400 milhões de pessoas ficarão expostas a grandes inundações costeiras a cada ano, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Um exemplo desse degelo aconteceu recentemente. A Agência Espacial Europeia informou no dia 20 de maio que uma enorme placa de gelo de mais de 4.000 km² se desprendeu da calota polar da Antártica e está à deriva flutuando no mar de Weddell, se tornando o maior iceberg já visto. Com o mundo ficando mais quente, animais como a morsa, que tinham como habitat o gelo marítimo, têm tido seu espaço reduzido e são obrigadas a se amontoarem em pequenas ilhas. Sofrendo com o calor, a disputa por espaço, escassez de alimento e a possibilidade de serem esmagadas por outras morsas, muitas procuram refúgio no topo de penhascos e acabam caindo quando precisam retornar ao mar. Estes animais, que antes tinham quilômetros de gelo disponíveis, estão sendo obrigados a se adaptar a uma nova realidade, onde animais semiaquáticos precisam escalar penhascos para sobreviver. Os répteis enfrentam um problema diferente, que pode causar a extinção de várias espécies a longo prazo. Isso porque a temperatura do ninho onde eles colocam seus ovos determina o sexo dos filhotes. Uma pequena alteração na temperatura modifica drasticamente o número de machos e fêmeas nascidos. Um estudo desenvolvido com uma tartaruga de água doce norte-americana demonstrou que um aumento na temperatura de 4 graus eliminaria a produção de machos, o que promoveria a extinção dessa espécie após a última geração de machos. O comportamento fenológico das plantas, ou seja, a época e a intensidade do brotamento, floração e frutificação, é relacionado à temperatura e precipitação.
Por isso, as alterações no clima podem promover mudanças no período e quantidade de brotos, flores e frutos produzidos. Essa alteração afeta não só animais herbívoros e a taxa de reprodução das plantas, mas também altera as taxas locais de captação de CO2. Uma outra variação importante é a sobrevivência de espécies polinizadoras e dispersoras, pois essas interações são extremamente específicas. Há tipos de flores e frutos para cada comunidade de polinizadores e dispersores, e o mínimo de alteração poderia levar uma espécie à extinção. Mais de 37 mil espécies estão ameaçadas de extinção no mundo todo. As alterações climáticas causadas pelo homem, a poluição dos mares, a diminuição do território e alimento disponível e a caça ilegal atuam em conjunto para esse número tão elevado. Não por acaso, vemos que 41% do total são anfíbios, que, como já dito, são muito sensíveis a mudanças de temperatura e precipitação. Tubarões e arraias vêm em seguida com 36%. Estes que também sofrem com o aumento da temperatura marítima, já que muitos peixes têm sua rota de migração alterada pela temperatura. Em terceiro lugar estão as coníferas, que são plantas gimnospermicas presentes nas regiões tropicais e temperadas do planeta, que vêm sofrendo muito com o aumento da temperatura e a alteração na umidade do ar e precipitação. Um outro fator importante que tem sido agravado por ações antrópicas é o desenvolvimento de patógenos. O clima tropical e as alterações ecossistêmicas contribuem para que esses patógenos cheguem nas cidades. O Brasil apresenta grande diversidade de animais silvestres que abrigam múltiplos e diferentes micro-organismos, muitos desses considerados agentes etiológicos de doenças, tanto para os animais quanto para o homem. Como parte do ciclo de transmissão de inúmeros parasitas, a saúde humana está ligada à saúde dos animais silvestres. As alterações ambientais, incluindo as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, são fatores determinantes para a emergência de doenças oriundas de animais silvestres. Em geral, doenças infecciosas crescem em incidência com maiores temperaturas, pois estas favorecem seus ciclos reprodutivos. Dentre eles, podem ser apontados agentes etiológicos que causam malária, dengue, zika, febre chikungunya, doença de Chagas, Covid-19 e outros. Os ecossistemas preservados e em equilíbrio têm um papel importante para a dinâmica e controle de doenças zoonóticas e infecções transmitidas por vetores. A atividade humana resultou na brusca alteração de mais de 75% das áreas de terras do planeta, como indica a avaliação global, e 66% dos oceanos, tendo como resultado o aumento da temperatura e do nível do mar. Secas e enchentes desproporcionais aumentam a temperatura global, entre outras consequências. Vemos um completo desequilíbrio entre o planeta e as necessidades da sociedade, graças a um sistema desigual focado no lucro. As florestas dos oceanos e outras partes da natureza absorvem até 60% das emissões globais de combustíveis fósseis, todos os anos. Os recifes de corais e manguezais protegem as áreas litorâneas de tempestades. As áreas úmidas reduzem o alagamento pela absorção das chuvas pesadas. Mesmo assim, cada um desses ecossistemas sofreu uma drástica diminuição, com a redução das áreas úmidas a 15% do que eram há 300 anos, tornando o mundo mais seco e uma grave alteração na precipitação, além de uma crise global de branqueamento dos recifes de corais. E como podemos mudar isso? Para garantirmos um planeta saudável, a sociedade precisa achar um equilíbrio entre crescimento econômico e conservação, pois a natureza é a fundação do desenvolvimento. Essa mudança para um planejamento centrado no meio ambiente pode não ser fácil, visto que o nosso sistema é baseado em alta produção e baixo custo. Contudo, é possível, principalmente se quisermos preservar o nosso futuro. É preciso unir o desenvolvimento econômico e sociopolítico com ações de preservação e conservação da natureza, mantendo o equilíbrio no ciclo bioquímico para que não se esgotem os recursos fundamentais para a vida. Uma maneira interessante e importante na solução dessa problemática é a criação de projetos que visem uma maior conscientização da população, como também de mostrar maneiras alternativas de intervenções aos problemas em questão, como a Plataforma Brasileira de Biodiversidades e Serviços Ecossistêmicos, que tem a função de produzir sínteses do melhor conhecimento disponível pela ciência acadêmica e saberes tradicionais sobre a biodiversidade, serviços ecossistêmicos e suas relações com o bem-estar humano.
Para tanto, promove reuniões setoriais de trabalho com grupos de interesses variados, como representantes do governo federal, organizações não governamentais, empresas, etnias indígenas e jornalistas, com o intuito de compartilhar os principais resultados, debater e ouvir críticas e sugestões. Além disso, os países devem se comprometer com acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que reuniu mais de 200 governantes do mundo todo para discutir e definir metas com o intuito de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, com o objetivo de frear o aquecimento global. No Acordo de Paris, 195 países se comprometeram a reduzir a emissão de gases para que o aquecimento global não passe de 1,5 grau em 100 anos, impulsionando o desenvolvimento mais sustentável. Além do comprometimento com as metas do acordo, é importante também que o governo financie projetos de divulgação e pesquisa científica, para que possamos instruir a população sobre os riscos do aquecimento global e desmentir fake news sobre o assunto. Uma população consciente é fundamental para alcançar um desenvolvimento sustentável. Sugestões para refletir. O documentário Nosso Planeta mostra no episódio Planetas Congelados a situação das espécies que dependem do gelo para sobreviver e como o aquecimento global vem impactando o ecossistema local. A música O Sertão Vai Virar Mar, de Sai Guarabira, fala sobre como estamos acelerando o aquecimento global e como isso vai nos afetar rapidamente. Uma crítica muito persistente em uma linguagem simples. Obrigada a todos por assistirem até o final e espero que tenham gostado da apresentação.